A professora Rose nos falou na última aula sobre o modernismo, antecedentes e Semana da Arte Moderna. Vimos algumas vanguardas artísticas europeias. Vimos que apareceram no início do século XX vanguardas artísticas que determinaram a mudança de rumos da literatura, da pintura, da escultura e assim por diante. Apareceram como vanguardas artísticas o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Observamos como se deu o modernismo no Brasil. No Brasil, a partir da semana de 1922, os intelectuais se dividem, cada um buscando um rumo diferente. A partir daí, nós vamos observar o surgimento de movimentos como pau-brasil, movimentos o verde-amarelismo e o movimento de antropofagia. A antropofagia de todos esses movimentos foi o que mais marcou a literatura brasileira no início do século. Tenham uma boa aula. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a primeira fase do modernismo brasileiro, também designada de primeira geração modernista brasileira. Nós vimos no clipe que contextualiza a nossa aula imagens de fatos históricos que aconteceram entre o período de 1922 a 1930, a chamada fase heróica do modernismo brasileiro. Por que é que essa primeira geração de poetas é considerada uma geração heróica? Podemos chamá-los assim de heróis do modernismo, porque esses intelectuais deram a cara para bater. Em outro sentido, se expuseram às críticas da sociedade intelectual da época por apresentarem rupturas, aquilo que já estava estabelecido como arte, como literatura, como tendências artísticas. O que aconteceu então historicamente neste período que vai de 1922 a 1930 aproximadamente? Em 1917, por exemplo, a questão da Revolução Russa quebrou ou mostrou ao mundo as diferenças sociais gritantes que havia e, de certa maneira, incutiu no povo o medo de uma palavra chamada comunismo. Nós vamos observar também, nesse período, o crack da Bolsa de Nova York, que influenciou a economia brasileira. Nós vamos observar que aqui dentro nós tivemos acontecimentos marcantes como a revolta do Forte de Copacabana. Nós também tivemos a rebelião tenentista nesse período, vocês já devem ter ouvido falar pelo professor de História. Vimos também o aparecimento da coluna Prestes, não é? De uma forma mais envolvente dentro da sociedade. Nessa primeira fase, nós vamos observar então que estes acontecimentos marcaram o fim de uma época, ou seja, a questão da Revolução Russa, também acontecida em 1917, quebrou de certa maneira, aquela exuberância que havia na sociedade. A exuberância, esse período que é chamado de Belle Époque pelos franceses, período em que a sociedade aparecia pelas suas futilidades, de certa maneira, isso também foi desaparecendo nesta época.
E, obviamente, esses fatos todos influenciaram os homens ou as pessoas ligadas à arte no Brasil. Que características nós podemos enfatizar para a primeira geração modernista brasileira? Podemos dizer que do período de 1922 a mais ou menos 1930, foi o período mais radical da literatura modernista no Brasil. Por quê? Porque esta fase foi marcada por uma posição do contra. Contra o quê? Contra as velhas estruturas, contra as fórmulas já determinadas pelas academias, contra o passado. Enfim, foi uma geração que queria novidade, que queria apresentar coisas novas. Então nós vamos, por isso mesmo, reforçar aquela ideia de poetas heróis do modernismo, porque eles ficaram muito expostos a críticas. Eles mudaram radicalmente aquilo que era considerado até então arte. E surgiram então muitas polêmicas em torno desses artistas. Dessa forma é que se enfatiza a coragem desse grupo de apresentar alguma proposta nova. Então a primeira fase ou a primeira geração modernista foi marcada sobretudo pelo anarquismo, que se pode observar nas próprias palavras do poeta Mário de Andrade, quando diz que, no discurso que ele proferiu, fazendo uma avaliação da Semana da Arte Moderna, nesse discurso ele diz que nós não sabemos o que queremos, sabemos o que não queremos. Ainda, o Mário de Andrade diz, numa certa ocasião, que nós, modernistas, não devemos servir de exemplo para ninguém, mas podemos servir de lição. Esse é o anarquismo que marcou a primeira geração modernista. Além disso, o espírito polêmico que marcou as obras desses poetas da primeira geração. Polêmico por quê? Porque o que eles apresentavam causavam furor à crítica da época. Também podemos considerar como característica marcante da primeira geração a valorização do que é moderno. Os poetas da primeira geração gostavam de falar ou de fazer poemas que falassem do cotidiano, das coisas simples do dia a dia, até então ignoradas pelos intelectuais, pelas pessoas que se dedicavam à arte da literatura. Nós também vamos observar que uma das características marcantes da primeira geração modernista era a liberdade criadora. Eles não queriam nada que já estivesse estabelecido, então era muito valorizado aquilo que se apresentava como novidade. Fazia parte da batalha desses poetas criar coisas novas, mesmo que essas coisas causassem polêmica. Também os modernistas da primeira geração buscavam, através dessa criação, a originalidade, sem dúvida. Vão marcar os poetas da primeira geração modernista o primitivismo. Na verdade, o primitivismo era a busca de inspiração lá no nosso homem primitivo. Quem era? O índio. Mas aquele índio no seu estado mais puro, natural, o índio pré-cabralino, aquele índio que ainda não tinha tido contato com o homem branco. Vamos ver muitas obras em que os poetas da primeira geração se inspiraram neste homem primitivo. Além do primitivismo, o coloquialismo da linguagem. Nós vamos observar que os poetas da primeira geração, principalmente, eles buscaram quebrar ou fazer uma ruptura com aquela linguagem que só se encontrava nas gramáticas. Esses intelectuais queriam que
os textos literários, que as poesias refletissem uma fala brasileira, que a linguagem fosse mais próxima daquilo que o homem falava na rua. Ou seja, deram à linguagem uma cara de coloquialidade, até então não admitida no texto literário. Quais os representantes dessa primeira geração modernista? Antes é preciso lembrar que, após a Semana da Arte Moderna, os intelectuais que dela fizeram parte se dividiram em dois grupos, em que imperava um único sentimento, o sentimento nacionalista. A diferença desse nacionalismo que impregnou esses dois grupos foi a de que um grupo explorava um nacionalismo crítico, um nacionalismo com uma visão mais ampla da realidade brasileira, e de outro lado nós temos um outro grupo que valorizava aquele nacionalismo cego, cujo pensamento estava mais próximo de uma filosofia, vamos dizer, de ultradireita. E nós vamos falar, ou vamos dar ênfase, sobretudo, a esses intelectuais que deixaram para nós uma herança desse nacionalismo crítico. Quem é que fez parte deste grupo da primeira geração que nos legou um espírito nacionalista bastante crítico? Temos o Mário de Andrade, temos o Oswald de Andrade. Nós vamos encontrar neste grupo o nosso Menotti Delpicchia, vamos encontrar o Antônio Alcântara Machado, o grande Manuel Bandeira, o considerado São João Batista do movimento modernista. Ainda fazem parte dessa primeira geração Cassiano Ricardo, Raul Bopp e Ronald de Carvalho, aquele que leu na Semana da Arte Moderna o poema Os Sapos de Manuel Bandeira e que foi vaiado insistentemente pela plateia. Muito bem. Agora, nós vamos passar, então, a explorar cada um desses representantes mais expressivos da primeira geração. Vamos falar um pouquinho de Oswald de Andrade. O poeta Oswald de Andrade é considerado o mais radical de todos os modernistas. De espírito polêmico, destruidor, extremamente irônico, o poeta Oswald de Andrade nasceu rico, não é? De uma família da classe da burguesia paulista, viajou muitas vezes para a Europa e é de lá que ele trazia as novidades para o Brasil. O poeta Oswald de Andrade, na época, casado com a pintora Tarsila do Amaral, os dois formavam o que nós podemos chamar hoje de o casal 20 daquela época, ou seja, do início do século. Nós vamos ouvir um texto que é uma espécie de autobiografia escrito pelo próprio poeta em questão. Vamos lá. Viajei, fiquei pobre, fiquei rico, casei, enviuvei, casei, divorciei, viajei, casei. Já disse que sou conjugal, gremial e ordeiro, o que não me impediu de ter brigado diversas vezes a portuguesa e tomado parte em algumas diversas batalhas campais. Nem ter sido preso 13 vezes. Tive também grandes fugas por motivos políticos. Tenho 3 filhos e 3 netos e sou casado, em últimas núpcias, com Maria Antonieta Dalkemin. Sou livre docente de literatura na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Como vocês puderam observar, o próprio Oswald confessa os seus vários casamentos. Aliás, ele se considerava um monogâmico sucessivo. Essas palavras eram dele, do próprio Oswald. Teve uma vida de altos e baixos, quando, por ocasião do crack da Bolsa de Nova York, em 1929, ele perdeu toda a sua fortuna.
Ele diz, não é? Fiquei rico, fiquei pobre, viajei, isso é verdade. Viajou muito e dessas viagens é que ele trazia materiais que enriqueceram o legado que ele deixou para a nossa literatura. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com as características desse poeta. Até breve. Muito bem, vamos então agora ver as características da obra de Oswald de Andrade, o mais radical dos modernistas. Sem dúvida nenhuma, a questão que melhor identifica a obra de Oswald de Andrade é a questão da linguagem. A ruptura com aquilo que é estabelecido nas gramáticas. O poeta fazia questão de incorporar na sua obra aquilo que se pode considerar de erros da fala, como nesse poeminha, O Capoeira, em que ele diz assim: quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças da calçada. Observem que ele escreve, inclusive, quer com acento e apanhar sem o R final, com acento no A. O poeta tinha esta predileção pela fala popular. Então, toda a obra de Oswald de Andrade é marcada por uma linguagem absolutamente coloquial. Nós vamos ouvir agora um outro poema para caracterizar, de certa maneira, a aversão que o poeta demonstrava pelas regras da língua culta, pelas regras estabelecidas pela gramática. Vamos ouvir então. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que podemos observar neste poema Pronominais? O que é que a gramática diz? Dê-me um cigarro. Por quê? Porque há uma regra que nos proíbe usar na língua culta ou iniciar as frases com o pronome átono. Por isso que devemos dizer, segundo as regras da gramática, dê-me um cigarro. Mas o poeta conclui, por que isso? Se o negro e o branco, ou seja, se o povo brasileiro diz todos os dias, me dá um cigarro, ou seja, nós começamos a frase com o pronome átono. Então o Oswald critica ou usa a sua obra para evidenciar esta sua aversão por regras que não são aplicadas na fala cotidiana. Uma outra característica da obra de Oswald de Andrade são os seus flashes cinematográficos. Antes do intervalo, eu comentei que o Oswald era uma espécie de pessoa que gostava das modernidades, dos avanços tecnológicos. Então, foi o momento em que o cinema começou a surgir e o Oswald ficou alucinado com a técnica cinematográfica. Como é que se conta uma história no cinema? Em flashes. Ele tentou incorporar na escrita a técnica empregada no cinema. Portanto, quando Oswald faz uma narrativa, ele não faz de uma forma linear, mas ele coloca esses fatos em formas de flashes, de lances. Por essa razão é que o romance de Oswald, a narrativa de Oswald, é considerada um romance meio que caleidoscópico. Ou seja, porque ele narra fragmentadamente o objeto a ser narrado. Uma outra característica da obra oswaldiana
é a inclusão do humor e da ironia, porque ele tinha uma veia satírica muito acentuada, de uma veia crítica bastante acentuada também, e do poema piada. Ele dizia que queria fazer de um instante um poema. Então, nós podemos associar a obra poética do Oswald de Andrade a palavras como poema piada ou até poema pílula, como ouvimos ou como vemos em alguns livros didáticos que falam a respeito do assunto. Agora, quais as principais obras desse poeta radical? O Oswald foi um intelectual que terminou os seus dias como professor de literatura, como vimos já na primeira fase da nossa aula, professor de literatura da Universidade de São Paulo. Foi um intelectual que deixou-nos um legado na poesia, no romance e inclusive no teatro. Deixou-nos peças de teatro escritas. Na poesia, uma obra chamada Pau-Brasil e o primeiro caderno de poesias do aluno Oswald de Andrade. Observe aí já o sentido de ironia que ele coloca no próprio nome da obra. No romance, nós vamos encontrar Memórias Sentimentais de João Miramar, e aí sim, quem quiser buscar aquela linguagem fragmentada ou aquela imagem de flash da incorporação da técnica cinematográfica, é só ler o Memórias Sentimentais de João Miramar que vamos encontrar essa característica. Também deixou-nos o romance de nome Serafim Ponte Grande. No teatro, as suas obras mais conhecidas são O Rei da Vela e O Homem e o Cavalo. Aliás, a sua peça, O Rei da Vela, é uma peça em que ele faz uma crítica à sociedade paulistana. Foi escrita num momento de penúria financeira do poeta. Ele aborda também a questão da agiotagem na época. Esta peça recentemente foi montada em São Paulo e obteve grande sucesso. Agora, nós vamos falar um pouco a respeito de um dos maiores intelectuais desta fase do modernismo brasileiro, que é o nosso intelectual maior, Mário de Andrade. O poeta Mário de Andrade é considerado o papa do modernismo brasileiro, o maior intelectual do seu tempo e talvez o melhor exemplo de um nacionalismo saudável da nossa primeira geração modernista. O Mário de Andrade é autor da famosa frase em que ele diz que o passado é questão para se meditar e não para se reproduzir. Foi um dos maiores e mais respeitados intelectuais de seu tempo. Assim como Oswald, Mário também quebrou estruturas, sobretudo quando se trata da linguagem. É muito comum os estudantes se depararem com um texto de Mário de Andrade e pensar, inclusive, que o escritor escreveu errado, porque é muito comum lermos, quando ele emprega, por exemplo, o pronome se, ele escreve com i no final, si. A palavra quase com e no final, o Mário emprega o i. Ou então ele usa guspe em vez de cuspe. Ou seja, é um escritor que revoluciona de certa maneira ou quebra certas estruturas estabelecidas pela língua culta. A frase sou 350, um dia afinal toparei comigo, define um pouco o jeito de ser do poeta Mário de Andrade. Escreveu quase todos os gêneros, poesia, prosa, romance, ensaios, crítica literária. Teve uma vida inteira dedicada à literatura. Que características mais importantes vamos observar na obra do escritor Mário de Andrade?
vamos observar que na poesia o Mário encaminhou-se para duas vertentes. Uma delas foi a cidade de São Paulo como eixo temático. O que isto significa? Que muitas poesias de Mário de Andrade são voltadas ou têm a cidade de São Paulo como tema, como o assunto principal. E a outra vertente da sua poesia é o folclore brasileiro. Ou seja, ele pegou questões do folclore brasileiro e incorporou ou inspirou-se no folclore brasileiro para fazer também tema da sua obra poética. E na prosa, ou seja, naquele texto do romance, da crítica, do ensaio, o que fez Mário de Andrade? Sobretudo no romance, nós também vamos observar dois direcionamentos, duas vertentes. Uma delas é o folclore, ele fez um aproveitamento do folclore nacional, e a outra questão ou a outra vertente da sua prosa é uma prosa urbana e pessoal. O que é isso? Urbana, teve a cidade de São Paulo também, buscando elementos do povo, da sua gente, para descrever ou para mencionar, para narrar as suas histórias, e pessoal quando se pode observar também na sua prosa questões até autobiográficas do escritor colocadas ali em seus contos ou em seus romances. As principais obras de Mário de Andrade na poesia são os livros Pauliceia Desvairada, Losango Caque, Lira Paulistana. Observem que em duas obras citadas, o nome relacionado à cidade de São Paulo está presente, dado ao grande amor que o poeta devotava à capital do estado de São Paulo. No conto nós vamos observar o Belas Artes e Contos Novos. Em Contos Novos, eu sugiro inclusive a leitura para vocês, é um conto em que se pode observar alguns aspectos da vida pessoal do escritor Mário de Andrade. No romance, nós vamos encontrar a obra Macunaíma. Talvez seja em Macunaíma a maior criação do escritor Mário de Andrade. O que tentou Mário de Andrade fazer com essa obra? Em Macunaíma, o herói sem caráter, o herói da nossa gente, tentou talvez colocar na personagem a síntese do homem brasileiro. Vamos encontrar também a obra Amar, verbo intransitivo, em que o escritor penetra a fundo na questão da estrutura familiar da burguesia paulistana. Agora nós vamos chamar um poema do nosso Mário de Andrade, para que vocês observem a declaração de amor que o poeta faz à cidade de São Paulo. Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, ao Godoal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Mário de Andrade. Agora nós vamos falar do poeta maior desta geração, maior, do meu ponto de vista pessoal, é o poeta Manuel Bandeira. O poeta Manuel Bandeira foi aquele intelectual comedido, jamais assumiu uma postura radical do modernismo, tanto que ele jamais abandonou os versos com rima e nem deixou de fazer soneto, apesar de toda a modernidade daquele período. Podemos dizer que Manuel Bandeira passou a vida esperando a morte chegar. Por quê? Perdeu o pai com tuberculose, a mãe, a irmã. Ele próprio foi atacado pela tuberculose, foi para a Suíça fazer tratamento. Ou seja,
impossibilitado de levar uma vida profissional ativa, passou a vida, então, fazendo poemas. Que características nós vamos observar nos poemas de Manuel Bandeira? Temas sobre a morte, a infância e as questões do cotidiano. A morte é facilmente explicável pela própria condição de vida que o poeta teve. Jamais pôde levar uma vida saudável, comum, como qualquer outra pessoa. Deixou-nos como obras livros de poemas como As Cinzas das Horas, Carnaval, Libertinagem, A Estrela da Manhã, A Estrela da Tarde e A Estrela da Vida Inteira. Nós vamos encontrar também na prosa uma grande obra de Manuel Bandeira, que é Itinerário de Passárgada. Aliás, nós temos aqui um dos maiores poemas de Manuel Bandeira, um dos poemas mais conhecidos, desculpem, que é Vou-me embora para Passárgada, que eu vou ler para vocês agora. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. É possível perceber que Passárgada é o lugar imaginário do poeta, é o lugar onde ele pode fazer de tudo que na vida real ele não pode fazer. Tomar banho de mar, subir em pau de sebo, andar de bicicleta, porque são atividades que ele não pode fazer, impossibilitado pela tuberculose. Agora nós vamos chamar as dicas de estudo da aula de hoje. Vamos sugerir para as dicas de estudo de hoje que vocês assistam a 2 filmes. Primeiro, o Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, e depois Lição de Amor, de Eduardo Escorel. Em Macunaíma, eu gostaria que vocês identificassem na personagem questões do caráter do povo brasileiro. A questão da colocação do anti-herói no filme. Discutam em grupo e cheguem a um consenso. Em Lição de Amor, nós vamos observar críticas aos costumes da burguesia paulistana. O filme vale também que seja comentado após vocês o assistirem. E como não poderia deixar de ser, a recomendação para leitura é da obra Contos Novos. Selecionei esta obra para vocês por se tratar de uma leitura fácil, de fácil assimilação. Não podemos aprender literatura sem leitura. Então fica aí a sugestão para o estudo da aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para todos vocês e até lá. Nesta aula vimos o modernismo, primeira geração. Estudamos as características desta primeira geração. Os escritores da primeira geração modernista no Brasil cultivaram, sobretudo, a linguagem coloquial, a inspiração no primitivismo, no índio pré-cabralino. Foi uma geração marcada pelo anarquismo, pelo espírito polêmico e destruidor. A professora Rose nos falou sobre os representantes desta fase. Representaram a primeira geração modernista os escritores e poetas Oswald de Andrade, Mário de Andrade,
Menotti Del Picchia, Ronald Carvalho, Cassiano Ricardo, Raul Bope, Antônio Alcântara Machado e Manuel Bandeira. Observamos as características principais de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e de Manuel Bandeira. Mário de Andrade caracteriza-se por ter uma linguagem extremamente coloquial e fazer da sua obra ser direcionada para duas vertentes: a cidade de São Paulo como eixo temático e o folclore brasileiro. Manuel Bandeira caracteriza-se por abordar a morte como eixo temático, a infância e as questões do cotidiano. Oswald de Andrade, o mais radical dos modernistas, caracteriza-se pela sátira, pela paródia, pelo poema-piada, pelos flashes cinematográficos, pelo romance caleidoscópico. Até a próxima aula de língua portuguesa.